Olá, Denise! tudo bem? Boa noite, tudo em paz, como vai você? Tudo jóia, meu amigo. Tudo bem, graças a Poxa, que Deus. bom. Olha, eu estou muito feliz de você ter topado fazer essa live, viu? Prazer, um prazer. Porque é um tema que ele é um tema que você trabalha, é um tema que você é uma das nossas grandes ícones nesse tema, e que eu, por uma sorte do destino, lancei um termo, o pessoal achou engraçado, e acabou ficando com tripas em fúria, e que vai ser o Eu nosso gostei também tema. desse termo. Eu Gostou? gostei. Gostei. Faz sentido, né, Denise? Total, total. Tá tudo em Faz fúria lá sentido. embaixo. Costuma, né? Ainda mais com essa alimentação comum, costuma estar tudo em fúria lá embaixo e a gente paga Exatamente. um preço caro por isso, né, não? Sim, ainda mais agora com a questão de estresse, né? Então, Poxa, pronto, só tá pega pouco, fogo o né, negócio. Denise? Tá pouco estresse, tá tranquilo, né? A vida da gente tá Demais. tranquilidade. Eu Tá fico vendo demais. você defendendo um monte de coisa importante, principalmente com relação a essa palhaçada atual, que a gente não vai falar o nome para não derrubarem a gente, Exatamente. Se né? bem que eu fiz 3 lives seguidas sobre isso e não derrubaram, graças a Deus. Opa, então tá menos ruim, né? Eu acho que eles cansaram de mim e estão procurando outras pessoas. Ah, não, Mas eu mas não tenho olha, medo, não, viu? também Viu, não. Adolfo? Não tenho medo, não. É. Eu, Fiz assim, eu acho várias que a com gente tem que ir Ícaro, conforme a nossa consciência, né? A gente tem que ir concordo. conforme o que a gente entende que faz, na verdade, está em consonância com o nosso juramento. Né? Eu não Perfeito. faço isso para ganhar mais paciente, porque eu nem aceito mais paciente novo. Não é com esse objetivo para encher meu consultório, é realmente no sentido de fazer a diferença, né? Porque quanta gente eu É vejo lógico. aí que está meio que abandonado, né? Das cidades em que não há ninguém fazendo esse tipo de abordagem, as pessoas não sabem como se chegar. E existe tanto que a gente pode fazer pela gente mesmo, né? E muitas vezes não dependendo dos outros, né? Então Ô, é mais Denise, nesse sentido é o que mesmo. deveria ser ensinado, né? É o que deveria ser ensinado sempre. Então, Sim, assim, quando você levanta essa bandeira, a gente faz isso, faço as lives com o Ícaro para esclarecer o pessoal, a gente traz dados, traz artigos, tudo sim, bem documentado, e exatamente. mesmo assim a gente toma um monte de porrada, Exatamente. não é? Isso é um pouco desanimador, mas ao mesmo tempo é desafiante, né? Então a Eu gente acho não assim, larga. exatamente, eu acho que a gente às vezes, até assim, eu tenho, não sei se é um defeito ou uma qualidade, assim, ainda, Ah, eu sou uma pessoa que eu tenho muita crítica comigo, sabe? Então, quando alguém, por exemplo, briga comigo, ou fala alguma coisa na rede social que me magoa, a princípio, normalmente eu não discuto, não discuto, e perfeito. dependendo do que a pessoa falou, eu reflito. Eu vou pensar assim, gente, será que essa pessoa tem algum fundo de razão? Deixa eu pensar se realmente eu não me excedi, ou eu não deveria ter falado tal coisa, ou outra coisa. Então, assim, e toda vez que eu reflito, eu falo assim, não, eu estava com essa intenção, eu li, eu fui atrás, eu me muni de informação para falar. Então, até para não passar essas chatices, né? Quando eu falo alguma coisa, é porque eu já li, é porque eu já fui confirmar, é porque. Então, quando falam, mesmo depois que eu fiz tudo isso, eu não ligo mais. Deixa pra lá. Você tá Eu não ligo certa. mais. Tá bom. Aí, se é com falta de respeito, alguma coisa do tipo, que acontece, né? Acontece, o que eu faço? Eu bloqueio a pessoa, eu não fico discutindo. Mas Eu você não tá fico certa, discutindo Denise. porque eu Isso acho que chama sabedoria. você tá dando força, mais força para quem não era para estar recebendo essa sua energia. Então, eu não Concordo. discuto, eu vou lá e bloqueio. Mas o que acontece é que as pessoas ainda, elas amam tanto a gente, né? Que fazem outro perfil só para entrar de novo. Só pra te Aí eu falo, hatear. gente, que falta do que fazer. Eu estava falando com as minhas filhas agora. A minha vida está tão corrida. Aliás, assim, acho que poucos médicos podem se dar o luxo de dizer que a vida não está corrida para ele, né? De fato. Então, minha vida está tão corrida que assim, eu simplesmente eu entro para postar e às vezes eu vejo algum comentário, mas eu não consigo acompanhar. Quanto mais
entrar no perfil dos outros para Para estar discutir, olhando. Jamais que eu vou fazer isso. Jamais Ô, mesmo, porque ninguém é Denise, detentor da verdade, né? É não, suprema. não é. E você está certa em perceber que uma crítica pode ter algum valor, pode ter algum conteúdo importante. A gente tem que fazer isso mesmo, tá? Agora, naquele dia que falaram com você um negócio que médico não pode falar de comida, eu tomei as dores e fui Aquilo contra. foi, Aquilo foi absurdo, né? foi E não poder absurdo. falar de comida, achei engraçado, porque sabe o que que eu pensei? Eu pensei alguém querendo te contrapor, mas sem ter argumento. É, Aí chega e fala, você não pode falar disso exatamente. porque você é médica. Puxa, Pois é, pois é. Engraçado que de medicina todo mundo fala, né? Até o é, repórter, né? Outro dia eu estava todo mundo. assistindo CNN e eu vi o cara falando assim, não, porque a vacina, não sei o quê. Eu fiquei olhando e falei assim, mas é médico esse cara que tá falando? Não, era o repórter, o âncora do negócio. Eu falei assim, pô, o cara não sabe nem do que ele tá falando. Então, assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco, Eu né? tenho um Tem um pouco. monte de gente falando de medicina. Quando você vai falar de uma coisa que, inclusive, concerne a medicina, que é o alimento, você não pode falar. Aí Eu falar, acho ah, gente, pelo engraçado. amor de Deus, Não, o né? pessoal está falando até que PCR-RT de secreção nasal diagnostica Covid, mas vamos lá, vamos falar de outras coisas. Denise, olha só, você já tem uma larga história em falar Pôr um sobre pouquinho mais de luz intestino. aqui. É. Ah, é Aí minha é a praia, né? superprodução, tua praia, Não, né? eu tô Você é pegando meu gastro. abajur aqui. Porque ele tava atrás de mim, acho que tava me dando sombra. Tá? Então você já tem uma vasta história em falar sobre intestino, sabe? Você faz parte daquele seleto grupo de pessoas que são referências para todos nós sobre esse tema. E aí eu queria que você, antes de tudo, se apresentasse, porque afinal de contas a gente está aqui no meu perfil, e algumas pessoas que entraram eu vi que são pacientes, como não são da área. Então é bom que você se apresente primeiro, o pessoal saber exatamente quem você é. Então, meu nome é Denise de Carvalho, eu sou médica, eu sou formada há 22 anos já, né? Acabei de Ela fazer, formou com 14, pessoal, formou com 14. acabei de fazer 22 anos de formada. Aqui em Campinas, né? Eu moro em Campinas, eu sou formada aqui na PUC de Campinas. Eu fiz residência em cirurgia geral e endoscopia digestiva. Fiz um estágio na Universidade de Barcelona no ano de 1999 em gastroenterologia. Eu já era formada em gastroenterologia. E o meu campo de ação, de trabalho, agora nos últimos 7 anos para cá, tem sido o sistema digestivo, mas sob um olhar um pouquinho diferente, que é o olhar funcional, que é o olhar que trabalha dentro da fisiologia. A gente procura o normal, ao invés de procurar a doença, vamos dizer assim. Né? Adorei isso, Não adorei isso. negamos remédios, obviamente, mesmo porque eu sou cirurgiã e trabalhei mais de 10 anos desse jeito, né? Dentro da medicina tradicional. Não nego, mas hoje eu tento unir o melhor dos dois mundos. O mundo alopático e o mundo mais natural, mais fisiológico. Que tudo tem muita coisa boa, né, Denise? Eu costumo falar para o Exatamente. pessoal que negar a alopatia é uma grande bobagem. Porque se Claro, não fosse alopatia, a gente não tinha nem a sobrevida que a gente tem. Muitos de nós talvez não estivéssemos nem aqui. Então, exatamente. acho que essa postura e conduta são muito equilibradas. Concordo com você 200%. Acho isso muito importante. Eu falo, pessoal, remédio é tudo bom. Se for bem aplicado, o remédio é bom. Às vezes o que é ruim é o Exatamente. médico. Quem prescreveu. E, na Quem verdade, prescreveu? né, tem tanto remédio, né, Adolfo, que nem somos nós que prescrevemos, né? O vizinho, o balconista da farmácia, né? Assim, tem remédios que não precisam de nenhum tipo de controle, né? Como os prazóis, por exemplo, né? Qualquer um pode comprar e tomar ad eternum, sem nenhum tipo de prescrição, né? Não precisa, e não precisa de médico, e não precisa que o médico seja gastro para prescrever, Não precisa de então, nada. de nada. Eu acho graça com relação aos prazóis e com relação a uma coisa, Denise, que para mim é o maior crime sanitário que a gente vive, que é paracetamol. Você ter paracetamol para compra livre, Livre, inclusive forma para bebês, de um exatamente, remédio que é o antitérmico ruim, um anti-inflamatório ruim e um analgésico ruim. Ele é todo ruim. E exatamente. você pode E é comprar a quantidade que você hepatotóxico. quiser. E hepatotóxico. E hepatotóxico. Hepatotóxico mata mais de 22 mil americanos por ano. Olha Então isso.
incrível isso, é como isso é livre. Mas você entrou nos prazóis, eu sei que você gosta de falar disso. Acho que a gente pode começar por aí para falar sobre tripas em fúria e inflamação intestinal. O que que você acha? Exatamente. Então, os prazóis são drogas que iniciaram-se assim, a venda depois de muitos anos de pesquisa, na década de 80, com o objetivo de tratamento de úlceras do sistema digestivo, principalmente gástricas e duodenais. E que foi muito bom, graças a Deus. Até final da década de 80, existia uma mortalidade muito grande por úlceras gástricas e duodenais perfuradas e sangrantes. Então, eu ainda fui daquela, como eu entrei em 93 na faculdade, eu fui daquela que ainda pegou as cirurgias de úlcera, que ainda pegou, porque os prazóis, quando eles começaram a serem vendidos na década de 80, eles eram muito caros. E não tinha acesso à população geral. Era assim, uma caixinha vinha 8 comprimidos. Era um negócio assim muito por causa de patentes e tudo mais, né? Então, eu ainda Isso que peguei talvez não devesse nunca ter mudado, né? Mas exatamente. vamos lá. Eu ainda peguei as cirurgias na verdade, até na residência depois, cirurgias de úlcera perfurada, né? Até de vagotomia, né? Para redução de secreção ácida e tal, que é um absurdo, né? Mas que a gente chegou a fazer porque era o que tinha, né? Com o surgimento dos prazóis, ficou muito mais eficiente a cicatrização de lesões do sistema digestivo. E ainda bem que eles existem. Um grande problema Perfeito. foi a queda das patentes. Claro que depois que surgiu o mais famoso, que foi o omeprazol, que foi o primeiro deles, ele caiu primeiro, né? E aí você sabe que a indústria farmacêutica, para manter uma patente, eles foram criando outros, né? Aí perdia a patente de um, tinha outro, né? É isso que acontece, né? Justamente para ter, esse é a última geração. Na verdade, no fundo, é tudo a mesma coisa, tá? Você está pagando mais caro porque algum propagandista do laboratório ensinou o médico que aquele é melhor, tá? Mas no fundo é E o tudo a médico mesma não coisa. checou. E o Não médico não checou. checou. Né? Então, Vamos, a gente tem que lembrar exatamente, a disso. gente recebe o material, nem lê e come pela mão, né? Que o propagandista é um profissional de marketing, né? A gente não pode esquecer. Bem, a indústria tem suas formas de se fazer presente e sobreviver, né? Não é ela Perfeito. que está errada, nós é que estamos errados, né? De engolir sem discutir, né? A verdade Perfeito. é essa, né? Exato. E aí, como ele foi barateando, se começou a usar para muitas outras questões, como, por exemplo, a doença do refluxo sem hérnia, né? Os pacientes, mesmo muitas vezes com esofagites, que é aquela inflamação do esôfago por regurgitação do conteúdo do estômago para o esôfago, às vezes até com esofagites leves, grau A, por exemplo, de Los Angeles, que a gente chama, que é a graduação da esofagite, e as pessoas começaram a usar, inclusive sem receita médica, porque ele é vendido sem receita médica, e começaram a usar ad libitum, né? Conforme a vontade. Por demanda, conforme a vontade. É. Exatamente, conforme demanda. E aí, hoje, o que a gente sabe é que existem pessoas em uso constante dessas medicações por 10, 15 anos, já que eles já estão no mercado há mais de 30 anos, né? Então já temos pessoas aí, conforme foi caindo a patente, foi barateando, a gente tem pessoas aí com 15, 20 anos de uso dessas medicações sem parar. Por quê? Porque sempre se acreditou que eram medicações muito seguras, sem efeitos colaterais. É a mesma coisa que a gente tem que começar a pensar em relação, por exemplo, a essas vacinas, né? Quando a gente está falando em efeito colateral, a gente não está falando apenas aquele efeito imediato. Então, eu tomei agora, fiquei empipocado. Eu tenho alergia. Ou eu tomei agora, eu tive uma dor de estômago, né? Ou me senti mal, me deu dor de cabeça. Não, nós estamos falando de uso prolongado, né? E aí, com o uso prolongado, é que a gente começou a conhecer os outros efeitos colaterais. Dentre os efeitos colaterais da inibição da produção de ácido crônica, está o hipercrescimento dos micro-organismos do sistema digestivo, que acabam se alimentando do alimento que toma de forma constante não consegue digerir. Esse alimento sobra Perfeito.
e aí faz com que a microbiota se alimente desse material que sobra, causando um processo inflamatório e deixando as tripas em fúria. Muito bom. Exatamente. Olha, Denise, você vê, eu recebi uma vez um paciente que fazia uso há 8 anos Uhum. de Tenho omeprazol vários. mesmo. Vários, né? Só que esse paciente tinha todos os sintomas de Parkinson. E ele estava tratando como Parkinson e piorando. O que que a gente descobriu? Ele estava fazendo parkinsonismo por uso do inibidor de bomba. E o problema é que ele chegou a alcançar a lesão. Então, na verdade, mesmo tirando o Oi, inibidor, deu uma pausa aqui, desculpa. pronto, voltou? Ah, tá bom. Voltou. E ele chegou a ter lesão. Então, mesmo depois de tirando o inibidor, ele não normalizou mais. Tá. Então, Eu já veja, tive ele paciente, fez uso. Adolfo, tomando há 90 dias com depressão. 90 dias, porque a gente, o que que é? Acho que muita gente pode estar pensando aí, o que que seria um uso prolongado dessas drogas? A gente assume que para fazer uma cicatrização de alguma lesão do sistema digestivo, em média, é necessário 6 semanas de uso. O uso crônico é considerado a partir de 90 dias de uso ininterrupto da medicação. Então, todos os dias eu tomo, há mais de 90 dias já é considerado uso crônico. Eu tive paciente com quadro depressivo por uso há 3 meses, ou seja, um uso curto, né? Claro que aí a gente tem as características genéticas, né? As características nutricionais, provavelmente ela tinha uma dieta deficiente em triptofano, em magnésio, né? Em outras coisas, em B6, que impactaram, piorando ou, na verdade, agravando um processo que já era talvez ali inicial, né? Tirou o ácido, Entendi. parou de digerir proteína, acabou por triptofano, acabou, ela entrou em depressão em Parou de 90 absorver dias. B12, né? Parou de absorver B12, parou de B12, metilar, parou sim, de sintetizar neurotransmissores, então é problema. sim, sim. Então foi assim, existem vários efeitos colaterais, assim, né? Por exemplo, quando você está falando aí, por exemplo, B12, né? Que a gente precisa também do ácido gástrico para absorver. Então, ele pode fazer. Vamos dizer que já tinha uma genética favorecendo aí o aparecimento do Parkinson, né? Claro que não é só a medicação, mas quem sabe qual é a sua possibilidade de aonde vai arrebentar, né? Qual vai Não ser o tem elo como mais saber, fraco? não tem como saber, Denise. É Não tem. engraçado isso, né? Então É. tem coisas que a gente deve tomar mais cuidado para fazer. Eu acho que o pessoal às vezes se precipita um pouco. E quando a gente fala em B12, quanto paciente você tem que é hipometilador, que não Nossa, metila bem? Paciente com muito. homocisteína de 12, 11, é toda hora. Toda Toda hora. hora. E isso daí tá bom, né? Isso Ah, aí isso tá tá bom, bom. porque É quando não vem com a gente 25, pega 30, muito. É. 40. É. E Eu já assim, peguei, o máximo que eu peguei foi 45 até peguei hoje. o por Mas aí. pra gente, assim, para quem trabalha com sistema digestivo, é muito comum isso, né? Primeiro porque existe, isso é interessante a gente falar, existe uma intersecção muito grande entre a variância da MTHFR, então, Entendi. da enzima que faz a transformação do ácido fólico na forma Ácido ativa, fólico. e Isso. o sistema digestivo, patologias do sistema digestivo. É, a gente fala que a alteração, a variância genética na população, do ponto de vista heterozigoto, então um gene alterado e o outro gene normal, no Brasil é em torno de 30% a presença, ou seja, é muito É alta. muito. No Isso. meu consultório chega a 70%. E eu acredito que seja porque, né, quando a gente também não tem ácido fólico na forma ativa, eu também tenho redução da recomposição da mucosa intestinal. Então, eu preciso de ácido fólico na forma ativa para eu fazer essa replicação. E aí, faltando ácido fólico, justamente porque ele metila DNA e tudo mais, eu não tenho. Então, o ácido fólico ele é muito necessário nos tecidos que têm alta replicação, como o sistema digestivo. Faltou ácido fólico na forma ativa no sistema digestivo, eu tenho mais chance de aumento de permeabilidade intestinal, né, de alterações de enzimas de borda em escova. Então, tem mais queixas digestivas. Então, por isso que no meu consultório parece que assim, 70% tem É a toda variância. hora. Não, agora é interessante. Além de tudo isso, faltou ácido fólico, faltou metilação, também não se depura toxinas, né?
Exatamente. Aí é o fígado Então, também, né? também é complicado, você vai intoxicando, e nesse caso, intoxicação real. Não é essas lendas de Exatamente. detox que o pessoal fica falando por aí, que eu acho até engraçado, né? Vai tomar Pois é. um suco de rabo de rato com cabelo de macaco e é detox. Não, é Ai, detox que de horror. verdade. Eu falo coisas piores, mas é porque eu não vou falar na tua frente, tá vendo, pessoal? Então, eu acho importante demais a gente falar sobre isso, porque a implicação do sistema de metilação em tudo é importante. Você Exatamente. falou, por exemplo, de síntese proteica, síntese e leitura de DNA e RNA. Importante demais. Olha, Denise, essa Amélia Duarte entrou, é minha mãe, então, tá? Ah, Minha mãe é nutricionista e ela que me ai, que colocou nesse bonitinho. mundo quando eu tinha 12 anos, Que tá? Toda legal, vez que ela legal. entra nas lives, Parabéns, dona Amélia, parabéns. Parabéns eu pelo fico todo filhão. bobo. Obrigado, meu Ah. anjo. Eu fico todo bobo. Meu amor, vocês ainda a gente estava falando dela agora. Mas então, pronto, vamos voltar. É que E aí quando ela entra, sobe a homocisteína. sobe a homocisteína e a gente lê isso no exame de sangue. Agora, lê quando pede, né, Denise? Exatamente, né? E quando sabe interpretar, né? E quando sabe interpretar. Olha, todos esses detalhes, você vê que é engraçado. Eu criei um curso sobre interpretação ponderada de exames laboratoriais, para Que legal. justamente falar sobre essas interrelações. E eu fico impressionado como eu falo sobre alguma dessas coisas, Denise, e para muitos colegas é como se tivessem visto isso pela primeira vez na vida. Então a gente Sim, nota como as nossas formações elas foram deficientes, porque se eu não tivesse tido minha mãe para me botar nesse caminho, eu também não saberia. pois é. Sabe? É incrível. Nossas E eu não formações são tive muito ninguém, deficientes. menino. Eu tive que aprender na raça. Que Porque não bom. tem Ah, nenhum por isso que você está profissional de onde você saúde na está. minha família. É Não tem mesmo. ninguém. É, não tem Você ninguém. foi, você foi o primeiro caso. Primeira Eu sou a mutação. ovelha negra da família. Rapaz, você é ovelha negra, meu Deus do céu, que coisa. Mas, Denise, voltando um pouquinho, você falou sobre um termo que é extremamente importante, que eu acho que vale a pena a gente abordar, porque está relacionado com as tripas em fúria também. Você falou sobre permeabilidade intestinal. Vou deixar que você fale para o pessoal sobre isso um pouquinho. Uhum. Então, a permeabilidade intestinal, ela, na verdade, existe, né? O intestino tem que ser permeável para a absorção de nutrientes. Entretanto, eu não posso ter uma permeabilidade sem controle. Eu normalmente uso a analogia de que, vamos dizer que seja a fronteira entre dois países. Se você vai lá atravessar a fronteira para o Paraguai, por exemplo, tem um controle de entrada e de saída. Então, a gente tem uma Polícia Federal que vai olhar o seu passaporte, vai carimbar, vai ver se você não é procurado pela polícia e vai deixar você sair ou vai deixar você entrar de volta no país. O sistema digestivo é igual. Eu tenho o mesmo sistema de controle. Não pode passar qualquer um, nem a qualquer momento, nem partículas muito grandes, nem partículas que podem ser ameaças para nós, então uma toxina, uma partícula microbiana. Então eu tenho uma permeabilidade, mas ela é controlada. Quando a gente fala em permeabilidade intestinal, normalmente a gente está se referindo ao aumento desta permeabilidade. Então, quando eu tenho uma perda, vamos dizer assim, da Polícia Federal, eu tenho menos agentes lá na fronteira, né? Ou simplesmente era uma rua com uma cancela, quebrou a cancela, né? Então aí começa a entrar gente sem a gente controlar. Isso é um grande problema para o nosso corpo, porque é no sistema digestivo que passam alimentos, são substâncias externas a nós, e passa 3, 4, 5 vezes por dia por aquele sistema. E elas, apesar de elas terem que estar lá, né, porque afinal a gente só se alimenta através do sistema digestivo, elas não podem entrar sem o controle. Porque senão eu vou hiperestimular o meu sistema imunológico, que seria a nossa Polícia Federal, e essa Polícia Federal pode começar a atirar em todo mundo e acabar acertando a gente mesmo, o que a gente chama de doença autoimune. Perfeito, é sensacional. É muito Doenças lindo, né? autoimunes é lindo. Não, isso é sensacional. Doenças autoimunes e intolerâncias alimentares, né, Denise? Alimentares, sim. Alergias,
alergias alergias cutâneas, principalmente, mas respiratórias também, de toda a rinite, natureza. assim. É que eu insisto muito com o pessoal, Dani, por uma coisa que você falou mais cedo agora na nossa conversa, você falou sobre o tempo, como as alterações podem dar problemas mais para frente. Então eu insisto muito com o pessoal sobre isso. Por quê? Às vezes você tem intolerância alimentar leve, que só vai ser perceptível de repente fazendo um teste como um A200 ou algo assim, e que se você não cuidar agora, ela pode ser a gênese do seu câncer de intestino daqui a 20, 30 anos. Exatamente. Sabe? Então é aquela coisa engraçadinha que a gente sempre brincou, né? Que homem é cagão. É, homem faz cocô 3, 4 vezes ao dia. Aí a esposa chega e fala, ai, morro de inveja dele. Eu falo, não morra não, filho. Porque se Não. ele vai toda hora no banheiro, é porque ele tem intestino inflamável com facilidade. Ele está em tripas em fúria. Exatamente. E isso é uma coisa interessante que você falou, Adolfo, porque eu pego direto no consultório, você pergunta como é que seu intestino funciona. Óbvio que a gente tem várias formas de fazer essa pergunta, eu tenho até um podcast falando sobre isso, mas quando a gente fala, os homens normalmente falam assim, não, é ótimo, meu intestino é ótimo, eu vou 3, 4 vezes por dia, eu falo, não tá certo isso, tá, meu amigo? Não. Desculpe dizer, eu sei que é gostoso, eu tenho até post aqui no perfil, falar, ai, que delícia que é fazer cocô. Eu sei, e existe uma explicação para isso, que é a estimulação do nervo vago, né? Tem gente até que vicia nisso, tá? Tem transtorno de humor, de pessoas que ficam querendo evacuar toda hora só para sentir isso, mas cá entre nós isso não é normal, tá? Esse evacuar 3, 4 vezes ao dia não é normal. A não Ah, ser que que você coma bom um ver volume você falando muito isso grande. aqui. Que bom ver você falando isso aqui. Vai. A não ser que você coma demais. Isso acontece, né? Pessoas que Teria comem que ser um volumes absurdo. muito grandes, aí acaba evacuando várias vezes mesmo, né? Mas não é para acontecer isso. Uma pessoa normal, né? Uma pessoa dentro dos padrões, assim, mais ou menos, 1, 2 vezes, tudo bem. Tudo Mais certo. que 2 vezes, cuidado. Com 1, 2 vezes está resolvido o problema, né? Não, só não ser extremamente burocrático, está tudo certo. Mas olha, importante, a gente está falando justamente sobre o impacto prático do que a gente chama de inflamação intestinal e de tripas em fúria e tal. Mas lembrando, Dani, que isso gera uma fonte de inflamação em 10 metros lineares de tecido, que se a Exatamente. gente fosse abrir, dava um quarto de campo de futebol, mais ou menos. E Exatamente. que esses fatores inflamatórios que são gerados ali, eles não ficam restritos ao intestino, né? Eles vão Não, circular. E aí eu falo exatamente. muito, Dani, vou jogar essa bola para você, sobre a neuroinflamação consequente à inflamação do intestino. O que você fala Ah, sobre isso isso é pra gente? perfeito. Isso é perfeito. Isso é o tema do meu terceiro livro, né? Que Olha está só, tá sendo escrito. Aliás, ele estava sendo escrito antes do livro da Covid. Eu vou até pegar ele aqui para. Eu acho que a maioria mostra pra gente. dos meus seguidores já conhece. Esse é o primeiro, Quebrando o Círculo Sim, Vicioso. esse eu tenho. E esse é o segundo, Vou Imunidade, providenciar. Intestinos e Covid-19. Aqui eu não falo desse potencial de neuroinflamação, porque aqui a gente estava falando de doenças infecciosas, né? Perfeito. Mas o meu terceiro livro é Você Tem Merda na Cabeça? Adorei. E ele estava sendo escrito antes desse, de imunidade, eu acabei parando ele, eu vou retomar ele agora. E um dos mecanismos de conversa entre o sistema digestivo e o sistema nervoso central é justamente esta questão que envolve a neuroinflamação. A absorção de componentes inadvertidos dentro do sistema digestivo causa estímulo do sistema imunológico cerebral também, do sistema nervoso central. E aí é o que a gente chama de neuroinflamação. Isso está envolvido em processos depressivos, em bipolaridade, em demência, e não necessariamente em demência, mas distúrbios cognitivos, como o brain fog. Nossa, onde que eu pus minha chave? Nossa, o que que eu esqueci, todo dia esquecendo alguma coisa. Isso também pode ter como origem ou agravante o sistema digestivo. Perfeito, sensacional. Olha, Denise, é bom demais a gente falar sobre essas coisas hoje, assim, abertamente, tranquilamente. Que antigamente, quando a gente estudava e teorizava sobre isso, maluco era o menos que chamavam a gente. É Era o verdade. mínimo, né? Hoje, quando você procura esses temas na literatura e procura esses temas nos indexadores, né, maiores, tá lá toda Acha hora. muita coisa. E sabe, Muita Adolfo, coisa. o que eu fico, até conversei sobre isso, acho que foi
ontem, ou foi domingo, com os meus alunos da pós-graduação. Porque até há pouco tempo atrás, o que a gente ouvia assim, a Denise era uma coisa meio de charlatanismo, eles achavam que a gente estava falando, ou era falando só para aparecer, ou para trazer Eles continuam paciente. achando, viu, Dani? Eles continuam Mas olha, achando, né? quando eu comecei a fazer isso, em 2013, 2014, tinha muito isso, assim, porque assim, era muito pesado. E sendo que na época eu nem atendia consultório. Eu era funcionária pública federal, né? Eu era perita do atual Ministério da Economia, e eu, na época, eu não tinha nem consultório, então não era nem para trazer paciente. Eu estudava e escrevia, eu estudava e escrevia. A questão cresceu tanto que eu acabei largando o meu emprego público e fiquei voltei a atender consultório, mas muitos daqueles que me hostilizavam na época, tudo, hoje me mandam print, olha, eu estou num congresso de oncologia, eles estão falando aqui da microbiota, olha, eu estou num congresso de psiquiatria, estão falando agora da microbiota. E eu acho muito legal, porque não fico triste, não fico. Eu falo, que bom, fui É convertido, bom. aleluia, irmão, né? Aleluia, irmão. Graças a Deus ele veio para o lado da força. Por Veio quê? para a luz. Porque eu falava isso, eu era louca. Hoje a gente já tem tantas especialidades mostrando, e já faz parte dos congressos falar de microbiota. E o que eu sinto só é que a maioria dos colegas da área da gastroenterologia ainda não adquiriram esse conhecimento. E o pior, né? Nós deveríamos estar na frente, né? E a gente vai entrar pela porta do lado, porque os outros vão pontuar, e aí depois eles vão falar assim, olha, agora se viu, ou seja, enquanto era a gente que era para estar levantando essa lebre, né? Que eu falo desde 2014, 13, 14, né? Mas, Então, Denise, assim, olha, é igual o ginecologista que não dá conta de reposição hormonal e a gente acaba tendo que fazer. É igual o cardiologista que não pede homocisteína, a poliproteína 1, a poliproteína B100, nem lipoproteína A. sim. E e que acha ainda que colesterol alto infarta. Apesar Que de é todas as simplesmente provas em isso, né? contrário. Exato. Então, Exatamente. é incrível como, infelizmente, as coisas correm dessa Ó, eu forma. vou contar uma história para você. Eu até Manda. contei outro dia numa live. Eu fui participar de uma audiência no CRM por causa de um plano de saúde que tinha me denunciado por causa de pedido de homocisteína. Olha só para isso. E Vai, o colega continua. assim, super educado, nossa, não foi nem um pouco. O colega do CRM foi muito gentil, inclusive, né? Mas aí ele perguntou assim: mas o que é homocisteína? Era um colega médico, né? Então eu Tá estava sendo bom. julgada por uma coisa que eles não sabem nem o que é, né? Então, assim, Eu acho fofo isso. né? É duro, né? É duro. É fofo, né? Fofo. É Ah, fofo. Denise, vou piorar para você. Olha só, como eu te falei, quem botou nesse mundo foi minha mãe. Quando eu comecei a ouvir falar sobre ortomolecular, sobre intestino e tudo mais, era pelo Dr. Elian Pova, nosso finado mestre Dr. Elian Pova, e por minha mãe. Uhum. Isso eu tinha 12 anos. Denise, eu tinha Olha 12 que anos tem muito tempo. eu Tem também. 31 anos, tá? Então, assim, quando eu comecei a participar dos congressos com minha mãe e tudo mais, eu tinha 14 anos. Naquela época, o pessoal já falava sobre isso. Claro que não com o mesmo grau de detalhe, Não, o mas já pessoal da falava disso. nutrição, a nutrição tem na nossa frente, ó, Milhões de anos, exatamente. muito tempo na Muito. nossa frente. Mas é porque Muito. quem puxou essa lebre do buraco foi o Dr. Hélio, que escreveu O Cérebro Desconhecido e falava sobre tudo isso. Então, talvez Uhum. tenha sido o primeiro, um dos primeiros a levantar isso. Quando eu comecei a atender foi em 2002. Denise, charlatão? Charlatão é pouco, filha. Eu imagino. Charlatão era do jeito de o colega dizer para o paciente: olha, não vá nele não, que ele é um charlatão louco e não sabe o que está fazendo. Não sei nem se fez medicina. O nível era esse. Nossa Senhora.
Eu formado aqui pela Universidade Federal da Bahia e não sabia nem se tinha feito medicina. Então, Olha, a gente... uma vez me contaram que estavam falando num grupo, nesses grupos de Facebook de médicos, que eu tinha cara de que nem eu não tinha, eu tinha cara de garota de programa, tu acredita? Ela nem Meu deve Deus ser do médica, céu. olha a cara de garota de programa dela. É interessante Juro, essa tentaram e me denominação. É o mandaram. que é lombroso? Deve ser lombroso, né? Você que é perito. Tentaram e me mandaram, só para você ter ideia, isso foi em 2014. Pois Assim, é. Você vê como é difícil, infelizmente não né? O pessoal sem acredito. argumento é complicado. É Exatamente. muito Triste, complicado. né? Exatamente, é falta É de triste. argumento, né? Porque, e eu tenho falado bastante isso, quando eu fiz a live com o Flávio Carejani, eu fiz com o Francisco Cardoso, fiz com o Alessandro Loyola, com todos eles eu conversei e falei assim, olha, ideias se combate com ideias, né? Então, se alguém tem algo contra o que eu falo, discorra sobre isso, né? Vamos conversar. Claro, Se eu lógico. precisar, eu vou Não. aprender e se eu tiver que voltar atrás, eu vou voltar atrás. Para mim não tem Denise, absolutamente nenhum quantas vezes você problema. mudou de opinião, Denise? Nossa, Quantas vezes você mudou de opinião? Poxa, N acontece vezes. toda hora. E te digo, às vezes eu aprendo e mudo de opinião com coisas que o próprio paciente, que é leigo, está me falando. Que às Sim, vezes ele tem uma percepção de uma coisa que me faz, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, e aquilo me faz mudar até uma conduta. sim, já Não dá para a aconteceu gente várias vezes estancar, comigo. acontece direto, não dá para Sim, estancar. Né? A gente não. não pode, se a gente parar de crescer, evoluir, desenvolver e aprender, é melhor fazer outra coisa. Procura outra profissão. Né? Eu falo que assim, eu só quero. E eu acho que nem é só do médico, né? Qualquer Não, profissão, a partir do momento que você acha que você sabe tudo, é porque você não mergulhou. é É porque você verdade, não foi no concordo. fundo. Na hora que você for no fundo, você vai falar, ih, é mais fundo. Ai, meu Deus, é mais fundo. Você não E vai lá no chegar fundo lá. tem um alçapão, dá para descer mais ainda, sempre, sempre dá para descer mais. Agora, Exatamente. Dani, vamos falar de uma coisa importante também, que é o seguinte, tá? A gente já falou aqui, conceitou um pouco problemas, patologias, tal. Eu sei que tem muito mais a falar, não vai conseguir esgotar esse assunto hoje nunca. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, Denise, sobre as condutas e comportamentos interessantes para que você possa cuidar bem do seu intestino. Agora, para evitar que as tripas fiquem furiosas, o que que você sugere para o pessoal? Olha, gente, a maior parte das coisas que você tem para fazer está na sua mão e não é remédio. Essa é a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Aqui no primeiro livro, na verdade, o objetivo do primeiro livro era isso, né? Era falar o que você poderia falar. Eu falo bastante de suplementos, de fitoterapia, mas a base, aliás, não só do sistema digestivo, mas da saúde como um todo, é a dieta. Então, a primeira coisa é aquilo que você põe, medicação, remédio, também, né? Mas a comida que você põe É, para dentro, né? Os remédios também alteram, isso é uma coisa importante também. Somente os prazóis, que a gente falou no começo, né? Os anticoncepcionais, os, Maria, tanta é, os, coisa. os estabilizadores de humor, existem muitas medicações que alteram, os opiáceos que alteram a motilidade intestinal, né? O tramal aí da vida, né? Essas Os coisas, os antidepressivos, antidepressivos, tudo isso né? altera o sistema digestivo. Para a gente melhorar, obviamente, a primeira coisa é a dieta, é escolher alimento de verdade. Então, comida, né? Arroz, feijão, carne, frutas, legumes, água. A água não é o suco, não é Importante, o importante, álcool. água. Isso, água. Então, primeiro lugar é isso, é escolher o que come. Segundo lugar, como come. Primeira coisa, mastigar. Primeira coisa, que a maioria das pessoas não mastiga Ó, vocês direito, estão falando tá? que a Denise está falando coisas da NASA aí, né? São coisas que ninguém nunca viu. Coisa da NASA. Vai, continua, Denise. E que ninguém Perfeito, vai. faz, e que ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém Ninguém faz. faz. Mastigar direito, então, seria a segunda. Além de escolher o que você come, mastigar. Evitar tomar líquidos durante a refeição, para eu não diminuir a velocidade de digestão, porque quando eu tomo um líquido, eu diluo a enzima digestiva e desculpa, tá me ligando direto aqui, desculpa. Relaxa. Quando eu tomo líquido, eu acabo diluindo a enzima digestiva e eu diminuo a velocidade da digestão. Então, esse é o terceiro fator que está na sua mão,
né? Não precisa de mais nada. Outra coisa, dependendo da faixa etária, fazer um fracionamento maior das refeições. Comer volumes menores e talvez mais vezes, porque assim eu também não excedo a capacidade de digestão de uma vez, né? Que costuma acontecer. Tem muita gente fazendo jejum, e eu sou a favor do jejum, eu tenho até, nesse novo livro, eu falo um pouco de jejum também, só que, às vezes, a pessoa restringe essa janela alimentar e quer tentar colocar São Paulo dentro de Dentro de Campinas, Sergipe. né? Quer colocar uma coisa dentro da outra que não dá. Então, acaba entochando comida demais num curto período, porque ele só está atento ao período alimentar, tipo assim, ó, eu faço jejum de 18 horas. Só que as 8 horas que sobram, as 6 horas que sobram, ele come como se ele tivesse comendo 12 horas. E aí ele não tem capacidade de digerir tudo aquilo naquele período. Isso também excede muitas vezes a nossa capacidade de digestão. Uma outra coisa que eu acho que talvez seria uma das mais importantes depois da dieta e de mastigar, que seria o controle do estresse. O estresse altera demais o potencial de digestibilidade. E, além disso, altera a permeabilidade intestinal. Além disso, altera o sistema imunológico intestinal. Lembrem-se da Polícia Federal controlando a entrada e a saída ali na fronteira do Paraguai. Então, começo a tirar profissionais da linha de frente, e aí eu deixo descoberto esse intestino também. Então, o estresse é um dos fatores mais importantes a impactar o sistema digestivo. Além disso, o estresse ele tem uma ação anti-inflamatória. Inflamatória. Inflamatório. Quando a gente tem o sistema nervoso parasimpático, que é aquele da meditação, do relaxamento ativo, a gente tem uma reação anti-inflamatória, que a gente chama reação anti-inflamatória colinérgica, que vem pelo nervo vago. Então, é muito importante, antes de comer, parar tudo que você está fazendo, desligar o celular, ou colocar ele de lado, não ficar olhando o celular enquanto come, estar no momento presente, a gente chama isso de mindfulness, né? Você estar no momento presente, desligar das coisas que te estressam, respirar fundo, tá? Eu tenho visto cada vez mais pessoas se engasgando com comida, porque quer falar, quer comer, quer respirar, porque não está no momento da refeição, não está prestando atenção no momento da refeição, e acaba não mastigando, acaba comendo misturado com ar, engolindo com água. A maioria das pessoas que tem que beber durante a refeição, ela tem que beber para engolir a comida como se fosse comprimido. Porque ela não está Ela não mastigando. mastiga, não produz saliva direito. O foco está deslocado. O foco deslocado vai sempre atrapalhar. Como você falou, mindfulness, tem que haver presença. Você tem que estar pleno ali no que você está fazendo. Mas vai, continua, Denise. Essas coisas são as mais, assim, fáceis de vocês fazerem, sem precisar acompanhamento de ninguém, obviamente. E se eu pudesse indicar uma coisinha que pode ajudar, e eu já desmamei prazol com isso, tá? Que é o limão. Pronto, Que fala. parece Adorei, vai. Exatamente. O uso do limão ajuda muito a melhorar a produção de enzimas digestivas. Então, durante uma refeição, se eu tiver que tomar algum líquido, que seja uma água com limão espremido, num volume pequeno, né? Tomar o limão em jejum, temperar o seu alimento com limão, isso ajuda a estimular a produção de ácido, e com isso eu melhoro o processo de digestão. Claro que a gente tem que tomar cuidado, limão demais também pode dar alguns efeitos aí no dente, no esmalte do dente, sensibilidade e tudo mais, mas pode tomar com canudinho, por exemplo, tá? Então, limão, se eu tivesse que escolher uma coisa, assim, para melhorar a digestão em termos de suplemento, seria o próprio limão, né? O próprio E limão. aí, Que o melhora limão eu também a acho que é o liberação de principal. enzimas pancreáticas, né? Então é muito bom. A Mesmo Denise, acho quando a gente legal tem isso. refluxo, viu, Rosângela? Porque isso, Mesmo não assim, tem refluxo. obviamente que tem casos de refluxo que não. Quando eu tenho uma hernia hiatal, né? Quando eu tenho algum mecanismo anatômico que altera
o tônus do esfíncter inferior do esôfago. Então, nesses casos, eu tenho que tomar cuidado, mas o limão em pouca quantidade, não há problema, eu não posso tomar demais, porque aí ele começa a voltar, né? Então, Perfeito. mesmo para quem tem refluxo, principalmente para os pacientes bariátricos, ajuda muito a digestão. E não vai irritar. O limão não irrita o estômago. Gente, o pH do limão é 4. Sabe qual é o pH do seu estômago? É 2. Então, o limão não vai 1,8. irritar o estômago, senão o próprio estômago está se auto-irritando, né? Não Claro, tem né? condição. Eu tenho que fazer todo o resto primeiro, né? Escolher o que come, né? Fazer uma boa mastigação, se desligar de tudo na hora de comer, controlar o estresse. Então, a gente tem que fazer tudo isso antes de pensar no limão, né? Sensacional. Pessoal, vocês estão vendo, a Denise não falou nada que não seja, como você mesmo disse, Denise, não esteja na tua mão, não seja totalmente acessível, gratuito, né? Exatamente. A única coisa que não é gratuita é o limão, a não ser que você tenha um limoeiro, mas assim, coisas simples que a gente acaba não fazendo por desleixo, por correria ou pela justificativa que a gente queira dar. Então é relativamente Sem simples, adoçante, hein? Pelo amor sem de Deus. adoçante, Pelo amor de relativamente Deus. simples conseguir Pelo amor arrumar de Deus. isso. Tem gente que fala que se sente mal com limão em jejum. É porque provavelmente você está tomando muito limão. O ideal é a gente começar com gotas de limão na água. Coloca umas gotinhas. Se estiver tolerando bem, eu, por Tá exemplo, aumentando. eu só tolero meio limão. Tá? Em jejum, é meio limão. Então, eu guardo a outra banda para a hora do almoço, ou antes de jantar, ou na hora de Lembrou da sua jantar. terra? Foi, Denise? Lembrou da Foi. sua terra agora? Fala pro pessoal de onde você é, Denise. Eu sou baiana, gente, de Aí! Salvador. Nasci no Hospital Ah, Português. muito bom. Eu nasci no Sanatório Espanhol, por isso que eu sou meio doido. Muito bom. Eu gosto de falar isso, perturbar, te chamar de conterrânea, porque Pode eu vou ficar achando chamar. que você é Minha paulista. família toda é nordestina. A minha mãe é Exatamente. sergipana e o meu pai é do sertão da Bahia. Então, assim, é Tá Bahia tudo mesmo, certo. não É tem Bahia de discussão. verdade. É. Não foi por acaso que eu Denise. nasci em Salvador, não. Não. Denise, olha só. Então, eu vou começar a concluir agora, para a gente poder ficar com um tempo legal e eu poder colocar isso no IGTV direitinho. Eu quero te agradecer mil milhões, porque foi um prazer enorme estar com você aqui. Muita Imagina, gente está nos obrigada. assistindo, tá? Você trouxe informações valiosíssimas, a gente fluiu muito bem, graças a Deus foi tudo tranquilo. E você conseguiu compilar em pouco tempo muita informação. Eu tenho certeza que ajudou muita gente e que quem puder, pessoal, manda essa live para outras pessoas. Vai estar no IGTV lá do perfil daqui a pouco. Quanto mais gente puder ver essas informações que a Denise trouxe, melhor. Já vou deixar, Denise, o convite para a gente fazer outra. Depois a gente conversa sobre datas, e que eu Tá sei que sua agenda é joia. muito difícil, tá bom? Agradeço a todos vocês. Vou deixar você se despedir agora. Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês. A gente tem bastante gente. Quem não segue o Dr. Adolfo Duarte, por favor, já E quem não começa a segue a seguir. Denise, por favor, começa agora. Que é meu conterrâneo, manja muito, tem esse vozeirão de locutor de rádio. Obrigado. Vale a pena a gente ouvir. Obrigada, Adolfo, pelo Muito convite. bom. Ô, Obrigada a Deni, todos que estão valeu. aqui. E não se esqueçam, como já está escrito aqui no meu livro, tudo começa nos intestinos. Os Tá? intestinos. Uma última coisa que as meninas me pediram para fazer. Eu ganhei um presente da turma de nutrição, que eu achei a coisa mais linda. Eu vou mostrar aqui. Vai ficar ao contrário, mas vocês vão entender o que é. Ó, aqui está escrito: Eu protejo tripas em fúria. Ai, que legal! E elas colocaram aqui a tripazinha, ó, lutando. Que bonitinho! Muito bom, muito bom. Eu não podia deixar de mostrar, senão elas iam se chatear comigo. Não, tá certíssimo, parabéns. Tem que ficar orgulhoso mesmo. Mas muito, muito, muito. Eu fiz parte da banca de TCC delas, por sinal, Que foi legal. sensacional, elas fizeram um trabalho muito bem feito. Então, Deni, até a próxima, muito obrigado, pessoal, valeu, Um boa beijo, meu noite, querido. Tchau, tchau, gente. Boa tchau. noite. Fiquem com Deus.